Sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. Vocês estão vendo que hoje está um pouco diferente aqui, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, quem ainda não sabe, nós mudamos a casinha, mas o propósito continua o mesmo. Então, eu quero que vocês continuem aqui comigo e venham receber mais uma convidada. E eu vou apresentar para vocês hoje Marilza Del Duque. Ela é neuropsicopedagoga e vai compartilhar um pouco da sua vida conosco. Marisa, seja bem-vinda. Ai, é um prazer te receber aqui. Deliciosa. Te agradecer, né? Porque através da Marilza a gente teve esse contato para esse novo local. Então é um novo momento, um novo tempo. E a gente resolver abrir com ela. Nada mais justo do que começar com ela no novo espaço. Então, fica à vontade, Marilza. Ai, Jaque, olha, antes de tudo, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento, por estar agora do lado de cá, né? Como entrevistada, para mim é um prazer. E conhecer uma mulher de fibra que nem você, para mim, foi muito maravilhoso. Você faz a diferença nesse meio, né? Nessa sororidade que a gente precisa tanto. Obrigada. E ela falou que ela está do outro lado, gente, porque a Marilza, ela é multitarefas. Ela vai falar isso para vocês. E uma das tarefas dela é que ela tem um podcast. Então, eu quero que vocês ouçam a história dela, porque aqui nessa casinha, ela também tem um projeto maravilhoso que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, agora vocês vão conhecer melhor dela e vão seguir também. Se apresenta, então, Marilza, um pouquinho. Bom, eu sou Marilza Del Duque, né? Marilza Del Duque tem um nome forte, um nome... Para quem conhece, uma mulher de ousadia, uma mulher que não teme, só teme ao Senhor. Mas é um momento assim que eu digo que toda a minha vida foi muito cheia de determinação. Pela minha história, como começou essa Marilza profissional, pela Marilza mãe, pela Marilza que casou muito cedo e se apaixonou muito cedo. Então, tudo meu foi muito cedo. Principalmente como avó, né? Eu fui avó aos 37 anos. Uau, que legal! Então, assim, é uma vida de trajetória. Muito bonita, que eu acho, né? Eu tenho orgulho da minha trajetória. Mas nunca foi fácil, né? Então, a gente tenta ser um diferencial, poder ensinar mais, levar coisas boas para as pessoas, alegria. E é assim que é a Marilza Del Duque. Eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, tenho um perfil, né? Sou analista comportamental, então tenho um perfil inspirador e um perfil totalmente extrovertido, mas aquela extroversão que sabe o momento certo de cada coisa, né? E uma profissional muito rigorosa, exigente, competente. Então, eu digo que ao mesmo tempo que eu sou a líder, eu também sei ser uma boa funcionária, porque eu sei estar no papel de funcionária, porque aquela pessoa que eu teria como minha funcionária e que eu gostaria de ter, né? Então, eu digo assim, uma funcionária se comportou de uma forma que não é agradável para um patrão. Eu não faria isso como funcionária, né? Então, eu sou essa pessoa, sou a avó doidinha, a avó que brinca muito, aquela avó de estragar, entre aspas, porque, né, tem um pouco da pedagogia, um pouco, né? Assim, aquela coisa do limite das regras, mas... Fui uma mãe de muitos erros, nossa, como eu me espelho na minha filha, na Camila, que é uma mãe maravilhosa, sabe, de 4 crianças. Hoje o Rafael já tem 20 anos, está no quartel. Então, compartilha um pouco aí. Então, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, o Diego, que é uma advogada, a Camila, que é uma profissional da moda, ela trabalha com identidade visual, né, consultoria de imagem, eu não sei explicar bem, mas é uma coisa tão linda, né? Impressionante esse mercado. E a Maiara, que é médica, então são 3 filhos, são 6 netos. Mas eu sou casada com o Rodrigues, eu vivo com o Rodrigues há 32 anos, por aí não sou boa de data. E o Rodrigues também tem 5 netos, então são 6. Com 5, 11 netos na nossa história aí, né? E a gente tem
uma família grande, uma família, o Del Duque vem de uma descendência assim, italiana, com espanhol, e a gente fala muito alto, e a gente brinca muito. Chega marcando presença. Marcando presença. Tem que ter alegria, mesmo na tristeza tem que ter alegria. E você como neuropsicopedagoga e analista comportamental também, eu queria aproveitar para ver com você quais as dicas que você poderia dar, quais são os insights que você poderia oferecer no meio de tanto conhecimento, de tanto ensinamento que essa Maria usa aí, que de pequena não tem nada, porque ela é baixinha, tá, gente? 1,47 m. É uma fofa, dá vontade de apertar. Mas é pequena só na estatura, porque na grandeza de conhecimento, de alegria, de ser, ela é incrível. É um prazer estar com você aqui e que você compartilhe um pouco aí agora com essa mulherada que está nos ouvindo, muitas das vezes sem saber para onde ir, perdida. Qual seria a dica que você daria? Então, Jaque, eu acho que para um perfil como né, o Vem com a Jaque, com mulheres incríveis, mulheres que precisam ter a iniciativa, eu começaria pela minha história. Eu faço parte de um livro, com o meu capítulo, que é Mulheres que Decidem Vencer. E a minha história começa, e o título, né, e matérias que já saíram nas revistas e jornais, a auxiliar de serviços gerais de uma escola que se tornou dona de escola. Então, é capaz, isso é possível, né? As mulheres precisam entender que ela tem multitarefas. Você falou, porque ela tem multitarefas, mas olha a vida de uma mulher. Ela cuida de casa, de marido, de filho, muitas trabalham fora, muitas empreendem. Então, ainda temos mulheres que estão paralisadas. Sim. Como eu participo de muitos grupos de networking, eu vejo mulheres que falam assim, eu estou com 40 anos e vou começar agora, eu estou em dúvida, mas eu vou fazer 60 e estou lançando, acabei de lançar uma inteligência artificial com uma mascote, uma bonequinha, que sou eu, com o cabelinho cacheadinho, esses cachos que dá um trabalho louco, que eu fico aqui para botar no lugar. E hoje, com quase 60 anos, os meus filhos olham para mim e falam assim, caramba, como que você aprendeu isso? Fuçando. Eu não fiz curso, eu não fiz nada. Fuçando. Eu aprendi mexendo. Então, as pessoas estão paralisadas, as mulheres estão paralisadas e elas precisam entender e ouvir outras mulheres. Elas precisam olhar a história de outras mulheres e perceber, eu sou capaz, porque se eu faço tudo isso e dou conta de tudo isso, né? Eu sou capaz de muito mais. Então, para mim, hoje, a minha história, quando eu lancei esse livro, eu percebi que eu falava pouco sobre isso. Porque eu vi num lançamento de um livro, num evento, 40 mulheres chorando pela minha história e vindo até a mim dizendo, meu Deus, eu nunca pensei, você não sabe o quanto te ouvir foi importante para mim. E até hoje elas ficam ali, né, nas minhas redes e falam, meu Deus, aquele dia foi tão importante que eu comecei a vender, sei lá, um produto de beleza e não parei mais. E hoje minha renda extra é assim, poxa, é tão bom ouvir isso. A partir disso, saber ela tomou que atitude, né? Se inspirou na sua história. De saber que uma servente... eu não era servente, mas eu larguei um casamento com 3 crianças e eu iniciei um processo sozinha com eles. Até conhecer o Rodrigues e viver... E ainda ter dúvidas, né? Se aquele homem era realmente tudo aquilo que parecia ser. Aquele princesa, como eu chamo ele, nas redes, e todo mundo sabe que ele é o meu princeso, ele e o meu Diego são meus princesos. E aí, eu tive que começar uma história. E você estava com quantos anos quando você separou com os 3 filhos? Eu não sou muito boa de data, mas 26 anos, por aí, novíssima, né? As crianças muito pequenas. Então, assim, eu conto nesse livro, eu fui para querer ser professora. Eu já estava formada em professora, né? Eu já tinha feito formação de professores. Eu tinha acabado de me formar quando eu casei e não trabalhava, por causa de uma gravidez atrás da outra. Então, eu fui na escola dos meus filhos para pedir um emprego de professora. Mas era uma escola tradicional de bairro que as funcionários tinham 20, 30 anos, quase se aposentando ali, né? E onde alguns parentes estudavam.
Meus filhos estudavam ali no Instituto Agras, na Vila da Penha, que hoje não existe mais. E o professor Edson falou para mim assim, mas a gente só tem essa vaga de auxiliar de serviços gerais. Aqui ninguém pede demissão. Mas aquele dia eu estava com tanta febre, eu estava passando tão mal, e meus filhos não tinham o que comer. E eu falei, mas eu quero essa vaga. Ele falou, não, mas não é para você. Eu falei, professor, eu paro o meu carro lá atrás, na rua de trás. Eu venho, eu só preciso entrar com a roupa de professora, porque eu não vou poder sair de casa né, e sem uniforme. Aí ele falou para mim assim, eu topo esse desafio. Você botava a roupa de professora para as crianças acharem que você estava dando aula, é isso? Não, meus filhos sabiam, segredo de mãe e filho. Mas eu tinha a minha mãe que morava em frente, a minha irmã, e a minha família não poderia saber, e o Rodrigues estava chegando. Então, eles não poderiam saber que eu estava aceitando o serviço. Não que fosse um desmerecimento, mas não era a realidade dali, né? Porque nós éramos donos de farmácia, aquela coisa toda, né? Com o primeiro casamento. Então, o professor Edson, quando falou assim, você não vai aguentar 2 semanas. E aí, quando foi 3 meses, mais ou menos, assim, teve uma reunião na unidade que eu trabalhava. E lá estava o professor Edson. E quando eu fui servir o café, ele se assustou comigo. E aí ele, no dia seguinte, mandou me chamar na sala dele. E quando eu cheguei, falei, pronto. Que ele perguntou, né? O que você está fazendo aqui ainda? E aí eu falei, ele vai me demitir, com certeza, né? Porque ele disse que eu não aguentaria 2 semanas. Mas ali eu podia comprar o Nescau, o leite ninho, a banana, porque 3 era muita coisa. Diego comia muito Nescau com leite ninho, a Camila, a Maiara, a banana. Então, assim, era muita coisa, meus filhos eram muito pequenos. E aí o professor Edson falou para mim, você aguentou? Eu falei, e eu não sabia que você estava aqui. E aí ele me indicou para uma escola, o Gami Souza, no Recreio, e dali eu fiz a minha trajetória como professora, coordenadora e muitas funções que aí eu fui estudar a pedagogia, aí eu já fui morar com o Rodrigues e toda essa trajetória aí que tá lá no livro, eu não posso dar spoiler, tem que comprar meu livro. Mas nem trouxe o livro, gente, ela nem trouxe o livro pra gente divulgar, olha isso. Eu esqueci, peço perdão. Fala o nome de novo pro pessoal gravar. Mulheres que Decidem Vencer, mas lá no meu Instagram pode ter acesso, né, no @MarilzaDelDuque. Tá, eu ia falar para você falar as redes depois, mas não tem problema não, pode falar agora. Então, aí você falou que essa parte do livro, né, foi muito importante, porque nas palestras você viu quanto isso desenvolveu outras mulheres, muito, né? Eu não tinha noção disso. Então, assim, o que eu sempre falo, né, a gente precisa colocar a nossa história para fora, porque a nossa história, ela inspira. É o storytelling, né? Hoje, o que mais se vende é o storytelling. As pessoas se identificam com as histórias dos outros, né? E eu não sou boa para isso, assim, olha, eu tenho uma caixa, sei lá, 2 caixas fechadas do livro em casa. Eu pouco trabalho com um livro. Eu poderia fazer dinheiro e estar vendendo livro, mas eu, sabe, assim, eu não tenho isso em mim. Se você sentar comigo e tomar um café, a gente vai bater um papo gostoso. Eu sei que eu vou contaminar, como eu dizia, dando aula. Eu dei aula de pós-graduação em vários estados do Brasil, e onde eu chegava eu dizia, eu não vim ensinar nada, eu vim aprender com vocês, mas eu vim contaminar vocês. Hoje, como analista comportamental, eu vejo que o meu perfil é esse, é o perfil inspirador que contamina as pessoas. E eu vejo as pessoas em cima de mim, sempre comigo, sempre ali, e eu vejo o quanto eles idolatram isso, né? As minhas ex-alunas, amigos. Tem quem não goste de mim, claro. E faz como parte, tem, né? Faz parte. Jesus não agradou todo mundo. Mas o percentual maior é o encantamento, a inspiração. Eu sei que eu inspiro. Então, aproveitando que você está falando do perfil comportamental, compartilha um pouco com quem não sabe o que é perfil comportamental, quais são os estilos. Fiz, né? Tá um pouquinho completo, mas fiz. Tu vai partilhar um pouco do meu? Não, ainda vou fazer, né? O lançamento da IA saindo, eu já entrego a devolutiva, faço a devolutiva de todo mundo. Não tem problema. Mas ainda falta a parte mais bonita, que é a devolutiva. Fazer ele já é muito importante. Eu já achei bom, Já é bom demais, né? Quando mas a gente vê que a gente precisa melhorar algumas coisas também. Né? A gente descobre os nossos sabotadores. E assim, mulheres empresárias, mulheres empreendedoras não podem ficar sem conhecer o perfil
comportamental que ela tem. Porque vem tudo, né, ali. E quando faz a devolutiva, e também a metodologia que é usada. Não é uma metodologia antiga. Eu trabalho em cima do HMI. E hoje ele é reconhecido internacionalmente. Então, assim, é um trabalho muito diferenciado do que as pessoas estão acostumadas. E quando faz a devolutiva, aí é tudo. Reconhecer nossos sabotadores. Você imagina que eu seja uma mulher procrastinadora? Não. Oh, Se você é, então, o que eu sou? meu Deus, se eu olhar para minha cama, deitei. Então, como que eu preciso trabalhar? Quando estou no home office, não estou no consultório, não estou no podcast, quando não estou na rua, hoje, onde eu trabalho, né, que eu tenho meu espacinho para trabalhar, ele está com algumas coisas que não está dando para usar. Está ocupado. E aí eu precisei colocar uma mesa, tem uma estante boa lá no meu quarto, fica um fundo onde todo mundo me vê nas redes e nos meus vídeos, tá? Mas ele tá de frente com a minha cama. E quando eu olho aquilo, eu tenho que pensar no meu perfil e no meu sabotador, que é a procrastinação, para poder trabalhar. Perfeito você falar isso. Por quê? Eu percebo que nós mulheres carregamos muitos sabotadores. E isso nos prende, como você falou, né? Às vezes ficam presas e não saem do lugar, não fazem nada. Então, eu sempre falo sobre a questão da gente se conhecer, né? O autoconhecimento, ele é muito importante, porque a partir do momento que a gente se conhece, né? A gente começa a destravar várias coisas e identificar aquelas que nos limitam. E aí, você falando sobre os perfis comportamentais, eu queria que você destacasse cada um, porque cada pessoa tem um, né? Uhum. Aí você falou que o seu é o influenciador, né? Inspirador. Incentivador. E aí tem outros tipos. Que é a inspiração. Eu inspiro outras pessoas e é real isso. Bom, eu não vou dar esse spoiler Não, é rapidinho, só para a galera saber. Para poder você... Então, tem o empreendedor... É porque tem algumas situações que existem até testezinho ali de internet que fala assim, o meu é o mágico. Não é isso. A gente vai muito além. A gente analisa mais perfis, né? Mais profundo. São 16. Então, assim, é baseado em Jung, onde a gente vai entrar fundo mesmo. Então, assim, não é qualquer tipo de trabalho. Então, assim, não é legal dar um spoiler, porque é bom que a pessoa venha sem pensar, fui no Google e vi isso. Ou então no chat GPT. E eu acho que eu sou isso. Não é o acho. O problema não está no acho. Agora, sabe o que é importante também? Sou uma pessoa um pouco impaciente, intolerante para certos comportamentos. Você já deve ter percebido isso. Eu preciso olhar, analisar e pensar. Meu Deus, o perfil dele é diferente do meu. Porque é muito complicado quando você é 220 e você tem um muito devagar. Mas eu tenho um marido assim. E aí tem que equilibrar, né? Tenho que equilibrar. Então, hoje, os casais... Eu fiz de um casal, vou fazer a devolutiva. Eles estão chocados, eles estão impressionados, porque eu vou cruzar o comportamento deles, o perfil deles. E aí eu vou fazer uma devolutiva dizendo, olha, nisso aqui vão melhorar, nisso aqui. E eles são um casal que são assim... eu sou apaixonada por eles. Mas eles descobriram coisas que eles não sabiam por que tinham problema. Entendeu? E tem a ver com perfil. E aí você aprende também a lidar com o outro. Eu muitas vezes falo assim, nossa, mas essa pessoa, meus filhos, é tão difícil. Como que você consegue conviver com ela? Eu consigo porque eu sei o perfil que ela está aproximada. Seria muito bom que ela fizesse. Mas ela não fez. Mas eu sei mais ou menos, então eu tolero muitas coisas, porque, além da neurociência, né? Então, assim, esse meu meio aí faz com que eu perceba e passe a ter uma condição melhor de compreender o outro. Tentar conviver. Então, assim, é muito bom a gente se conhecer. Autoconhecimento é tudo. E aproveitando também para falar um pouco do Café com Neura, né? Que é um podcast que você fala muito sobre neurodivergências.
Eu não falo diretamente aqui, mas eu falo em alguns momentos, às vezes eu convido uma pessoa ou outra para falar, porque eu acho que é importante a conscientização. Né? Então, tudo que a gente puder falar para conscientizar, para ensinar, para adquirir conhecimento, vai agregar sempre valor na vida do outro. Então, você partiu para esse caminho também por qual motivo? Aliás, eu caí aqui nessa casinha, né? Sem imaginar. Bom, eu nunca imaginei ter um podcast. Sempre tive vergonha de gravar vídeo. Sempre, sempre. Nunca gostei. Mas ainda tenho, até hoje. Mas a gente tenta, né? Mas eu conheci o Gabriel, que é o dono do estúdio. Uma pessoa maravilhosa. Ele é meu mentor, ele me orienta, me aconselha. Ele quem fala tudo assim que eu tenho que fazer. E ele tentou me convencer, me vender o negócio. E eu não aceitava, não entendia que aquilo era para mim. E aí, em março, né, desse ano, eu falei, eu vou lá conhecer, né? Fui conhecer, já baseada em tudo. Então nós vamos fazer assim, assim. Um dia antes ele me deu um treinamento, assim, assim, assado. E eu cheguei aqui e o Cristiano, que é esse anjo que a gente tem, falou para mim, grava ali uma chamada. Eu falei, o que é chamada? E aí o Cristiano falou, você senta aqui e tal. Eu tinha vindo com a roupinha que eu uso, que já tinha mandado fazer. Mas era café com Marilza Del Duque, ainda até abordado assim. E aí o Cristiano fez um vídeo meu, uma chamada, anunciando, porque eu já tinha até quem, né, convidar, aquelas coisas todas, já tinha tratado com ela, que foi a Cláudia Alves, do canal Bom do Alzheimer. E o Cristiano fez. E aí eu fui e coloquei no Instagram. E quando eu coloquei, eu tive 21 mil visualizações e muitos comentários, e o pessoal impressionado. Que isso, eu tinha acabado de né, decidir. Se tinha alguma dúvida, que eu iria acabou na hora, trabalhar menos, que eu, né, encerrei as empresas, né, vendi. E aí eu falei, eu decidi que seria diferente, mas que eu ficaria com as mentorias, com a supervisão e um dia de consultório só para, né, porque é análise comportamental, online também. E foi isso. E eu cheguei aqui, eu não quero mais sair daqui. Eu fico louca para chegar meu dia de gravação. E amo vir para esse hotel, amo vir para cá, para estar com os meninos e tudo isso. E hoje, para mim, o café é um incentivo muito grande. Me levantou novamente, assim, é tão gostoso bater papo. E agora, a Aurora, que está chegando. Então tá sempre se reinventando, né? Pra quem falou que ia parar, não para não. Esse cérebro aqui não para. E a Aurora só compartilha para as pessoas saberem, né? Entenderem porque que tá falando da Aurora. A Aurora também. A Aurora eu fiz uma chamada, né? A Aurora tá chegando. Nem eu sabia tudo que a Aurora poderia fazer. E aí ontem eu dei um demo da Aurora para uma grande amiga, uma psicopedagoga, e aí ela falou assim, amiga, a Aurora, pelo que a gente tem comentado dentro da clínica, a Aurora precisa ter uma marca própria, ela precisa ter caderno, ela precisa... E o que é a Aurora, para as pessoas saberem? A Aurora é minha IA. Eu treinei uma IA com 40 anos de educação, com 20 anos de clínica. Eu treinei uma IA com essa expertise para que, com as linguagens técnicas e com tudo que eu adquiri até hoje, porque ainda estou em processo de aprendizagem, eu treinei essa robô. E ela está através da OpenAI para poder o terapeuta ter mais tempo livre e as escolas terem condições de trabalhar na inclusão escolar. Então, ela gera um relatório, ela gera anamnese, ela gera todo o processo de intervenção clínica, processo de intervenção dentro da escola, ela sugere todas as atividades, ela elabora o PEI. O PEI é um programa de ensino individual para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou
portadores de síndromes. Então, as escolas hoje passam uma dificuldade tão grande para elaborar o PI, é lei, tem que ter, que a Aurora vai fazer em segundos. Ah, mas eu preciso ficar digitando tudo. Não. Ela já tem no áudio. Aurora, o meu paciente, Marcelo das Couves, filho de fulanos de tal, nascido tal, da escola tal, da turma tal, da professora tal, dá os comandos ali no áudio e acabou. Você fala tudo o que aconteceu e, segundos, o relatório está pronto. Ou seja, vai facilitar muito, demais a vida dos é aquilo profissionais. Que eu não, sabe, o que eu não tinha, eu passava a noite fazendo relatório. E essa ideia surgiu de você mesma? Eu vi, eu falei, você viu ali um problema e... Se eu vivi isso, né? Então, assim, hoje eu estou vivendo intensamente a Aurora, porque é tão intenso que eu corri a casa inteira com a minha Alexa. Você soube disso? Eu te contei? Não, né? Não. Achei que tivesse queimado. Meu neto desligou, queimou. E eu ficava, Aurora, toca não sei o quê, Aurora, era a Alexa, cara. E eu fiquei chamando, pedindo música. Trocou o nome da Alexa para Aurora. Para Aurora. E aí não tocava, achei que tivesse queimado. Ou seja, a Aurora estava da cabeça aos pés. Você realmente fez esse planejamento para que ela fosse o melhor resultado para o que você está fazendo agora. Resultado. E se você se propõe a fazer algo, tem que ser intenso, né? Tem que ser de competência. E eu vejo lá um comando, aí vou, ajusto, e ela vai estar sempre se atualizando e né, inovando, né? E é importante você falar isso porque na era da inteligência artificial, muitas pessoas ainda não conhecem os pontos básicos, né, para serem feitos. E você já está com um produto avançado, onde você viu um problema para trazer solução para os colégios, para as pessoas e agilizar todo o processo, né? Porque cada vez mais o digital ele vai tomar conta. E realmente, quem está ali por trás, aprendendo agora, vai se destacar daqueles que ainda não aprenderam. Então, assim, a nossa dica para vocês é busquem conhecimento, busque pessoas que vão te ajudar. Redes sociais, né? Hoje tem muito no YouTube, tem muita informação. Marilza fez do zero. Não do zero porque tem a experiência dela, a competência dela. Isso daí não se desmerece de jeito nenhum. Mas você se dedicou para fazer isso, né? Doou o seu tempo, o seu conhecimento e criou. E como você falou, né? Eu tô com 60 anos e quando que eu vou parar? Não vai parar, né? não vai parar. E é sobre isso, gente. A gente tem a vida toda pela frente. Além de tudo, um ecossistema, né? A Aurora, ela não vem sozinha, ela vem com um ecossistema. Há 2 anos atrás, quando eu decidi parar com a escola, com a minha clínica multidisciplinar, eu me preparei para o digital. Então, em janeiro de 2023, eu lancei uma escola de cursos livres, curso de formação totalmente online. Então, a MD Educação foi meu ponto de partida. Eu fui aprender o que era uma plataforma white label e eu não sei como o algoritmo me deu aquilo. Eu não estava procurando isso e me identifiquei. Então, eu venho, nos últimos 2 anos, no B2B, como se fala, empresa para empresa, B2C, empresa para cliente, e no B2B e no B2C, atuando e vendendo meus cursos. Curso de tudo. De tudo que o SST, tudo que você imagina. Auxiliar de creche, mediadora, neurociência. E é uma plataforma que eu posso subir os meus conteúdos também. Só que nos últimos 5 anos eu vinha como infoprodutora, vendendo QFI, Hotmart, tudo isso. E empresária. Olha só. Olha como a mulher pode muita coisa. E ali como infoprodutora eu tinha uma página dark, que ninguém sabia que era eu. E eu vendia tudo quanto era infoproduto de atividade. Às vezes, uma funcionária que trabalhava comigo falava, olha o material que eu comprei, era meu. Olha isso. Aí eu olhava assim, eu não falava. Não falava. E aí, eu migrei para essa coisa da plataforma e dali veio. Agora, eu com a Aurora, eu busquei uma plataforma, o White Label também, onde faz uma área de membros. Então, a pessoa compra a Aurora, mas ela tem o direito do plano VIP e do plano Premium, que ela pode pagar. Além de tudo, a Aurora também traz o clube de terapeutas e educadores, que é um clube de desconto,
que a pessoa tem o direito de ter desconto, McDonald's, legal. Lojas de esporte, tudo. Isso, então aproveita e já fecha aí agora essa parte aí da Aurora, coloca as redes sociais, que aí quem tiver interesse vai procurar, vai te chamar. Sim, né? eu sou Fala aí. Marilza Del Duque, estou lá no Instagram como @Marilza Del Duque. Nós estamos com a página também da Aurora. Lá pela minha página todo mundo consegue, né, seguir os outros caminhos. E o Clube de Terapeutas e Educadores, que está fechando esse ecossistema e a gente traz muita coisa boa para todo mundo de educação e de clínica multidisciplinar, de uma forma que eles possam ter mais qualidade de vida. E com toda essa experiência na educação, nas clínicas multidisciplinares, qual tem sido a maior dificuldade e qual é o recado maior que você pode deixar para as mães, para os pais, em relação à educação em si? Eita, mãe, para as famílias? Olha, eu vou te falar uma coisa como gestora, né? Como diretora. Vigiem. Eu fui uma mãe muito rigorosa. Eu não acertei em tudo. Eu sou formada em educação parental para aprender a lidar com os meus filhos, porque eu vi que eu errei muito. Então, o que eu digo, vigie. Porque dentro de uma pequena escola, eu vi coisas que só Deus duvida. São situações que hoje criar é muito difícil. Não tem manual de instrução. Criar um filho nessa sociedade hoje, do jeito que está, não é por ser cristã, não é por ser rigorosa, por gostar, né, de valores, respeitar valores, mas está muito difícil criar um filho, muito difícil. A internet é bom, mas ela corrompe. Então, tem que tomar muito cuidado. É vigiar mesmo, botar aplicativo, seguir, não dá telefone cedo, é tudo isso. Meus filhos nem videogame tinham. Então, hoje, uma criança de 4 anos, 5, tem o próprio celular. Bom, é meu jeito de viver. E na experiência que eu tenho, né? Os resultados não são bons. Os resultados não são bons. Grandes líderes falando disso e não são ouvidos. A sociedade de daqui a 10, 15 anos é sofrida. E para quem quer saber mais sobre esses assuntos também, a gente tem outras convidadas que falaram, eu também recebi já algumas psicopedagogas que explicaram sobre isso. Teve uma que falou especificamente de meninos, teve uma que falou sobre essa transição, né, da adolescência. Maravilha. Também, que é difícil. Tem também episódio de psicóloga, então assim, procure aí, porque o que não vai faltar é informação aqui. E se você não achar aqui também, você pode achar em outros lugares. O importante é a gente cada vez mais buscar conhecimento para fazer o melhor para nossa família, para nós mesmos, né? Para a sociedade em si. Filhos e netos viverão, né? Isso, a gente tem que estar plantando a semente agora que eles colherão lá na frente, né? É verdade. Precisam ser ouvidos, né? As queixas das crianças precisam ser ouvidas, mas precisam ser analisadas, porque nem sempre o profissional de educação está errado. Nem sempre. Estar atento aos sinais, né? Os pequenos sinais, tudo. Porque a criança, ela dá pequenos sinais. Dá todos os sinais, mas precisa, né, ser bem analisado. Isso é, assim, hoje... É forte, né? No mercado isso hoje é muito forte. Tá, então vamos contrair um pouquinho agora. Como é que tá sendo para você estar do outro lado? Ai, gente, muito bom ser entrevistada. Eu gosto de falar, mas eu também amo entrevistar. Eu recebi um presente, assim, de Deus. Gabriel, esse estúdio, essa nova função, né? Eu nem sabia que era host. Eu nunca ouvi, eu não sabia que existia host hoje. É apresentadora de podcast. Eu também demorei para entender isso na época. Você é uma host. Eu não sabia, porque host, tá todo mundo botando host. Aí depois eu fui descobrir que é apresentadora. Ai, coisa boa. Porque eu também entrei assim do nada. Mas assim, são coisas que não vêm do nada, né? Deus vai colocando a gente nos caminhos impressionantes. Quando é para ser, assim, as portas se abrem de forma leve. E olha, eu tenho sido muito cobrada por Deus algumas situações na minha vida. E eu tenho cumprido, porque eu tenho muito, né, receio disso. Então, sou muito temente a Deus. Mas eu vejo que eu ainda tenho muito para dar.
Mas a mulher extrovertida tem vergonha. Eu morro de vergonha de muita coisa. Morria, parou. A partir de hoje eu te desafio. Não, mas a isso se soltar. também faz parte da minha formação. Então, assim, é o que a gente fala, né? A gente precisa estar treinando o tempo inteiro. Tudo é porque treinado. existem os sabotadores, e o meu sabotador, um deles é isso. Eu tenho vergonha de certas coisas que eu preciso fazer. Vídeo, gente. Vídeo para mim é o caos ainda. Eu me solto lá no rooftop desse hotel maravilhoso. Mas eu sei, eu não tenho essa coisa, sabe? Aí você vê, eu não gosto de ser exibida. Mas não tem nada a ver com exibição. E você se solta muito bem. Eu acho, você se sente. O sabotador vai te colocando isso aí, né? É isso que a gente precisa vencer. Se você não tiver amarradinho ali com o teu perfil, você não vai identificar. Entende? Até consegue, porque assim, por exemplo, eu não tinha feito análise de perfil antes, não conhecia, e eu passei por um período em que eu me sabotava muito, 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 muito. E aí você acaba não saindo do lugar, e às vezes você não entende por quê. E aí, na época, até eu li um livro que fala sobre inteligência positiva. Uhum. E aí no livro vai falando para você observar seus pensamentos e tal. E aí eu comecei a observar, eu comecei a ver. Aí ele vai passando também alguns tipos de situações, de sabotadores que você tem. E aí eu comecei a perceber que, caramba, muito do que eu penso sobre mim tá no meu pensamento. Então, se eu começar a bloquear antes dele crescer, são as crenças limitantes. Eu vou conseguir me soltar e ir para outro caminho. Uhum. E aí foi a partir do momento que eu comecei a perceber que dá pra gente mudar, mas assim, é treinável, é aquilo. Uhum. Tudo que a gente faz é treino. Na academia, você vai ganhar músculo se você ficar treinando direto. É o processo da modelagem, né? Isso. E aí, assim, se hoje, poxa, eu posso fazer... Uma amiga ontem mesmo me perguntou, amiga, vai fazer algum evento? Vai fazer um café? Vamos inaugurar esse processo todo, comemorar, que ela falou, comemorar esse processo da Aurora, de tudo isso. Amiga, você tem que levar isso para essas mulheres, Sim. quase 60 anos, lançando uma IA. Então, assim, que referência, né? Quase 60 anos. Mas nossa sociedade está vivendo o etarismo, então isso é importante para mim. Eu preciso levar isso mesmo para outras colegas, outras companheiras, outras parceiras. Até aquelas que começaram a parar agora achando que é o período que de já parar, tá ficando idosa, né? O processo de envelhecimento acaba com a gente. Eu não fui muito bem, eu tive que mexer com a minha cabeça. E fico. E vira e mexe, eu vou lá. Ai, mas está faltando pouco tempo. Caramba, pouco tempo do quê? Que se a minha sogra tem 90 anos, se abaixa para pegar um objeto muito melhor do que eu. Então, aí eu fico pensando, cara, mas eu só tô com isso. Mas o sabotador vem, né? Vem dizendo que tu tá parando, tu tá chegando, tá ficando velha. Aí tu ouve alguém dizer, né? Mas você já tá velha para isso. Quando eu saio na moto elétrica, os meus filhos falam, você dá mais trabalho do que a gente. Mas eu não vivo sem aquela motinha. E ela fala, vai cair, vai quebrar um feno, vai me dar um trabalho. E aí você para, pô, eu tô velha. Não, tô velha nada. Eu meto meu capacetinho, eu vou embora, igual Penélope Charmosa. Arrasou. Teve uma das primeiras entrevistadas que eu tive também no podcast, que ela é uma senhora de 82 anos. Aí. Ela faz rapel, hoje ela tá com 83, né? Cássia, um beijo. Quem quiser assistir o episódio da Cássia Volari, 82 anos, ela é bailarina desde os 40. E faz rapel. Vou me esconder aqui debaixo dessa mesa aqui. Eu cheia de labirintite. Não, que isso, Cássia? É sobre isso. Vamos dar cada vez mais valorizar a vida. Tá na nossa mente. Isso aí. Sabe? O poder está na mente. E isso é uma coisa assim de enlouquecer. Não pensa você, neurociência, neuropsicopedagoga, analista comportamental. Não. Eu sou humana e tenho meus sabotadores. Então, assim, essa semana eu tive que cancelar um podcast, uma gravação. Então, um momento emocional, sério, grave, me levou a um processo. E isso é totalmente da mente. Então, assim, olha isso. Cássia, vou para casa já repensar. É sobre isso, Marilza. Estamos já perto de encerrar
Cadê aquela coisa do Tem que ter uma voz de fundo, né? Eu queria te agradecer essa sua participação. Obrigada, a pessoa que você é, iluminada, que você continue abençoando e sendo luz na vida de muitas pessoas através de quem você é e do que você faz, né? Amém. Porque é sobre o que nós transparecemos e você transparece muito essa luz. Então eu queria que você deixasse um recado para as mulheradas que estão nos assistindo, não só as mulheradas, né? Porque a gente tem famílias aí, muitas pessoas que compartilham um pouco. Qual seria, você com toda essa experiência, qual seria a maior frase que você diria ou algo que você acha que fosse um legado que você deveria deixar? Qual seria agora? Um legado. Eu acho que você já está deixando, né? Mas antes de tudo, olhar para as nossas crianças neurodivergentes de uma forma diferenciada. Mas eu vou dizer uma coisa. Vários transtornos do neurodesenvolvimento, várias síndromes, elas são notórias. Mas a minha luta e o meu legado vai para o autismo nível 1 de suporte. Eles estão por aí, na sociedade. Eles crescem, eles envelhecem e eles se perdem. Então, o legado que eu deixo na área da inclusão é tudo que eu fiz até agora ainda é pouco. E vocês olhem com mais carinho, busquem. Porque não precisa ser pai, mãe, avó de um neuroatípico, né? Pessoas com transtornos. Mas precisa ser humano. E todos nós precisamos deixar um legado nessa área. Fazer a diferença. Ótimo. Então, vou fazer só um bate-bola para a gente finalizar. Um momento. Eu faço a pergunta e você responde com uma palavra. Eu tenho medo de bate-bola. Já era. Foi pega de surpresa. Um momento. Quando eu fui mãe pela primeira vez. Esse é um momento, para mim, inesquecível. Família. Preciso mais. Ainda é pouco. Felicidade. Brincar com meus netos. Tristeza. Não ter mais ninguém de mim para cima. Algo marcante. Meus netos também. Rafael foi o primeiro neto, aos 37 anos. Eu nunca senti um sentimento igual assistir o parto das minhas filhas. Uma inspiração. Deus. Motivação. Deus. Conhecimento. A neurociência. Eu sou apaixonada pela neurociência. Sou apaixonada pelo cérebro. Conhecimento eu vou levar. A gente não perde, né? Ele vai com a gente. Quem é a Marilza? Em uma palavra. Boba, chorona. Não dá para falar em uma palavra. Eu tenho um coração muito bom. Eu sou chorona. Eu sou apaixonada. E eu tenho um grande amor. Eu vivo um grande amor de 32 anos. É meu eterno namorado. E eu acho que a Marilza é isso. A Marilza é alegria. Mesmo triste, eu demonstro alegria. Então é isso, Marilza. Muito obrigada pela sua participação, Jaque, por muito tudo, obrigada, eu amei por esse momento. estar aqui. Eu te agradeço de coração. E para vocês, gente, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal e enviem para outras pessoas, porque algum momento aqui foi tocante para alguém que precisa ouvir. Então você pode ser um canal de bênção na vida de alguém só dando um clique. E nós nos conhecemos através de grupos de network, né? Então, assim, como eu sempre falo aqui também, a importância da gente estar em grupos. Eu jamais poderia imaginar que tinha uma pessoa tão especial do outro lado de um grupo. Obrigada. E a partir desse momento a gente se conheceu e estamos cada vez mais juntas aqui, uma para ajudar a outra, fortalecendo o que for possível. Isso, de mãos dadas para crescimento. Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e vem com a Jaque.